meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos, irmã Vicentina, Val, Ide, tudo bem, Ide, Serginho? Oi, Cris, Eli Cabral também. Oi, Cris, parabéns, viu, pelo aniversário de casamento. Deise, a paz, que legal. Vamos entrando aí. Val, a paz, tudo bem? Você, as crianças, tudo certo? Vivi, recebemos a notícia aí que correu tudo bem, né? Com o Jotinha, graças a Deus. Aldenir, Márcia, o Marcão, oh, que joia. Ide, tão bem, né? Graças a Deus. Isso é muito bom. Sandra, tudo bem, Sam? Muito bom. Oi, Noemi. Ah, então não é de casamento. Puxa vida, é aniversário de. Ah, é? Desculpa aí, hein? E eu tô pensando que é de casamento. Tentei até lembrar do sábado que a gente esteve lá na casa do seu pai, você lembra? Eu me lembro daquele sábado lá. Fiz até uma música para vocês que eu, sinceramente, já não me recordo. Oi, Adriana, paz também, do Lucas, Deli, Vartão, a paz do Senhor, Vanessa. Muito legal. Oba. Muito bem. Hoje, oi, Vanessa, uma rosinha. Oh, você tem, Cris, a letra? Ah, se você pudesse me arrumar a letra, ou se tivesse gravado, né? Porque foi feito para vocês e a gente não me recordo de tudo, não. Éder, Isabel, um abraço. Claudete Leal e Luiz, que legal, a paz do Senhor. Choveu por aí? Aqui tá um calor tremendo. Não é? Não sei aí em Mogi, em Suzano, como é que tá. Aqui tá um calorão danado. Eu não sei se o Valdeban tá lá. Oi, Cleia, a paz do Senhor. E Vê, você por aqui, Vê, que legal. Oi, Vê, quando que você vai recitar uma daquelas poesias lá? Outro dia eu tava me lembrando, quando você recitava. Que memória boa que você tinha, hein? Ainda deve ter, né? Não sei. Mas eu me lembro das poesias que você recitava. É bem legal. João, tudo bem? Kelly, a paz. Sônia. Oi, Marinha, tudo bem aí? Russão, os netos, tudo bem? Tudo certo? Legal. Só estou dando um tempinho aqui para os irmãos se achegarem. Ah, Miriam, quando que você vai trazer aquele lote para vacinar a igreja toda aqui, hein? Fala para o Aldenir aí. Coloca a caixona no porta-mala do carro, que eu sei que cabe, e a gente vai marcar um dia aí para vacinar toda a igreja. O que vocês acham? Começa dos idosos, depois aí daí vai seguindo aí, né? Que você... Ei, Miriam,
Tá para liberar lá um lote para nós aqui, depois nós vamos tudo preso. Hoje, irmãos, hoje é o aniversário da Miquelina, né? A gente ficou sabendo, mandamos um abraço para ela aí, que ela seja muito abençoada. Ela é uma pessoa muito disposta, muito querida. Oi, Dedé, a paz. Maurício, tá assistindo aí, né, Maurício? Aí, ó. Quem quiser mandar um abraço pra Miquelina, ela tá assistindo, viu? É, tá assistindo lá. Ela não falou quantos anos ela tá fazendo hoje, né? Mas deve ser o quê? Uns 40 e... Uns 40 e 15. Cleonice, a paz. Oi, Meire, tudo bem aí? A Larissa também está fazendo aniversário hoje, que eu estou sabendo, a netinha da Meire. Parabéns para ela também, né? Que Deus abençoe. E, e assim caminha a humanidade, não é? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus e pedir a bênção dele para a nossa live de hoje. A nossa live, ela vai tocar hoje numa coisa num risco que corremos todos os dias, que é o risco de nos perdermos nos nossos próprios planos, não é? E eu gostaria de receber a graça de Deus para falar um pouquinho sobre isso. Né? Ô Jotinha, tá nos assistindo aí também, né, Jotinha? Deus abençoe. Jotinha foi operado hoje, cirurgiado hoje, né? Graças a Deus, até onde a gente sabe, tá tudo bem e vai continuar, Jotinha, em nome do Senhor Jesus. Oi, Regiane, a paz, tudo bem? Saudade de você, do Robinho corintiano fajuto, né? Tudo bem aí? Os corintianos estão tão quietinhos, eu não sei o que está acontecendo, viu? Caramba. Oi, Consola, a paz do Senhor. Eu estou falando dos corintianos, mas eu sei que se o Palmeiras perder do Santos, né, e isso pode acontecer, não sei se vai acontecer, aí eu sei que aí eles vão despertar do sono, e eles vão tirar um barato, aí, um sarrinho, né, da gente, mas é bom ter os corintianos vivos, né? Vamos orar, irmãos? Linda, paz do Senhor, pastor Walter Figueiredo, vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, pelo cuidado do Senhor com cada um de nós, com a nossa família. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos preservado, a tua boa mão está sobre nós, sobre as nossas famílias, o nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus cuidadoso. Nós te agradecemos pela vida, pelo sustento, queremos te agradecer pelas amizades, pelos amigos, irmãos em Cristo, pela família, pelos familiares. E, Senhor querido, queremos que esta live ela venha glorificar o teu nome, sobretudo, né, e que possamos ser edificados pela tua palavra. Tua palavra é uma fonte de exemplos do que devemos fazer e também do que não devemos fazer, e ela nos inspira, nos fortalece, ela nos abre a mente, e nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para entendermos e discernirmos as coisas espirituais, comparando-as com coisas espirituais. Nos ajuda nesse sentido, Senhor querido. Nós dependemos totalmente do Senhor. Permita que a tua voz seja ouvida nesta noite por meio da tua palavra. Quero te agradecer pelos irmãos que estão aniversariando. Sobre eles, ó Deus, repouse a tua graça, a tua bênção.
Quero te agradecer pela tua boa mão sobre a vida do Jota e pedimos que ele seja completamente restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, traz o teu consolo, o teu conforto, aqueles que porventura estejam perturbados, preocupados demais, que a tua voz nesta noite traga um consolo, aqueles que estão sedentos, que a tua palavra seja como uma fonte de água viva. Senhor querido, aqueles que estão entristecidos, que a tua palavra traga alegria, esperança, em nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, participa conosco aqui, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Olha, está conosco aqui Roberto Carlos. Nossa. Pastor Reginaldo, Anderson está conosco, Marcelo Rodrigues, olha quanta gente aqui, Tereza Bandeira e o Lúcio. Saudade, Tereza, Deus abençoe. Lúcio, Deus abençoe. Olha aí. Enfim. Irmãos, eu quero cantar com vocês uma canção bem gostosa do nosso tempo. A gente cantava bastante. A gente tem cantado menos agora, mas é bem conhecida. O som tá bom do violão, da voz. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas, quando enfim tiveres de tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. De novo. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ai, meu
nossa memória às vezes complica, as mãos também vão ficando mais duras e a gente falha, né? Na hora de cantar, na hora de acompanhar. Mas essa canção, irmãos, nesse tempo todo que a gente está servindo ao Senhor juntos, em muitos momentos essa canção nos serviu de alento, de esperança, não é? de confiança em Deus. E às vezes, por essa canção, Deus sempre nos adverte, né? Nos alerta nesse sentido. Não se apresse, cuidado, não exagere nas suas preocupações. Há coisas que você não vai conseguir fazer sem mim, não é? Entrega para mim, compartilha comigo, deixa eu te ajudar, não é? Confia de todo o coração, né? E Deus, em muitas ocasiões, disse aos seus servos, a gente vê isso na palavra de Deus, né? Confie em mim, deixa que eu faço, eu trabalho por você, deixa a questão na minha presença e eu vou trabalhar por você. E o teu trabalho é confiar em mim. Irmãos, não é pouca coisa. Confiar no Senhor requer uma coragem especial. Confiar no Senhor requer fé. Não é? Então, isso não é fácil às vezes. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito mesmo. Eu encontrei nas Escrituras um exemplo de como podemos nos perder nos nossos próprios planos. É uma passagem até conhecida, e está lá em Gênesis, no capítulo 16. Então, é um registro, de como podemos confiar e também como podemos ficar perdidos na situação, não é? E é um registro do nascimento de Ismael. Não é? O capítulo 16 vai falar sobre isso. No capítulo 15, há uma... assim, talvez um descontentamento de Abraão. Abraão, ele recebe aquelas promessas de Deus: eu vou te dar, onde você pisar vai ser teu, olha, até onde os teus olhos alcançam, tudo isso será teu. Então havia a promessa de riquezas, de posse, não é? Mas também havia uma promessa da parte de Deus de que Abraão seria pai de várias nações, de muitas nações. E Abraão não, mas a sua descendência herdaria essa promessa, não é? De Deus. Então, veja só, Deus diz para ele, não é, que ele teria um filho, mas ele talvez pela idade, ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar um empregado meu, né, chamado Eliezer. E esse Eliezer, ele era de Damasco. Ele vai ser o meu herdeiro, tal, e ele fala isso para o Senhor. Senhor, tudo bem, eu vou herdar a terra, tal, mas eu não tenho nenhum filho, e eu vou fazer do Eliezer o meu herdeiro. Então,
o Senhor fala com ele de novo, não é? E diz para ele sobre o futuro dos seus descendentes, que Israel passaria, né? Que os seus descendentes passariam muito tempo no Egito, depois ele tiraria o seu povo do Egito, né? Depois que passasse aquele tempo dos amorreus, não é? E esse é um assunto para um outro momento, mas é como se Deus dissesse: vai chegar um tempo que vai coincidir com a medida dos amorreus, né? Os amorreus vão entrar num processo de declínio tão grande e a minha paciência vai esgotar. E nesse tempo, depois que passar esse tempo, então, eu vou tirar o meu povo lá do Egito. E Deus falou para ele, não, você vai ter um filho e tal. Aí no capítulo 16, eu queria ler daqui. No capítulo 16, diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Então, como eu disse, o tema hoje é quando nos perdemos nos nossos próprios planos. Nós corremos esse risco, não é? Abraão tinha a promessa de Deus, Abraão era casado, não é? Abraão era rico, Abraão tinha esse servo em sua casa, um servo fiel, Eliezer, né? Mas ainda não tinha um filho natural, né? E quando ele compartilha com Sara que ele teria um filho, que Deus falou com ele que ele teria um filho, e o filho seria, o seu descendente seria o herdeiro, né? E que Deus tinha planos para ele, que faria dele um pai de muitas nações, e etc. Aqui, irmãos, há uma... Eu sei que é fácil a gente falar assim, não é? Porque a gente olha para a história e a gente se coloca assim. Não, se fosse eu faria diferente do que Sara fez, eu faria diferente do que Abraão fez, não é? O fato é, irmãos, que é só passando pela situação que a gente vai sentir o peso, a responsabilidade, não é? E a gente vai correr o risco de tomar uma decisão precipitada ou uma direção errada, não é? E eu acredito que esse registro na Bíblia ele é importante para nos ensinar a pensarmos 2, 3, 5 vezes antes de uma tomada de decisão. É por isso que Deus nos cerca com a sua bondade e nos incentiva a orarmos por sabedoria, não é? E sabedoria é aquela habilidade, é aquela capacidade de decidir diante de duas ou várias alternativas, a capacidade de refletir antes de decidir, não é? Ou a capacidade de tomar a decisão certa diante de várias alternativas,
não é? Isso envolve prudência, cautela, envolve vários fatores. E aqui a Sara, sabendo que Deus tinha prometido, não é? Como nós já ouvimos muitas vezes, ela tenta dar o seu jeitinho. E então ela pensa o seguinte: bom, eu tenho uma empregada aqui, uma escrava. Se Deus falou que vai dar um filho e eu não posso ter filhos, então vai ser por meio de Agar. E aqui, irmãos, essa época, nós não temos regras aqui, ainda a lei não fora revelada, não é? Então, os costumes da época, a cultura, não é, pesava muito. Então fizeram de acordo com o que achavam melhor. E era natural, segundo historiadores, que se a esposa de um homem não pudesse ter filhos, era natural que ela oferecesse uma serva, uma escrava, para que a sua família fosse perpetuada, não é? Para que houvesse descendentes. E era até um tipo de uma vergonha, né? Uma mulher não poder ter filhos. Nós encontramos várias mulheres na Bíblia estéreis. Bom, a Sara, né, como a gente conhece, ou a Sarai, ela então entrega para Abraão a sua escrava. Às vezes nós olhamos aqui, principalmente os homens, quando olham para esse texto aqui, por causa também da nossa cultura, a gente pensa assim, olha, Abraão tinha Sara e agora vai ter uma empregada talvez mais nova, mais bonita, não é? Abraão, não sei o que, papá, né? Mas o fato, irmãos, é que a gente não sabe se Agar ela era bonita, não é? Ela era mais velha, a gente não sabe. E isso não é assunto para agora também, e também não nos interessa. O fato é que Sara viu uma possibilidade de fazer com que a promessa do Senhor vingasse, se concretizasse. E Abraão aceita essa ideia e é de comum acordo. O casal aceitou. Sara abriu mão da sua exclusividade. Abraão aceitou ter um relacionamento, não é, sexual, e ele não abriu mão do seu casamento, mas, não é, teve essa relação com Agar e nasce, e ela fica grávida, né, melhor dizendo aqui. Então, o versículo 4 diz assim: Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. E aqui, irmãos, a gente começa a entender melhor como a gente não percebe o que está por trás de algumas decisões que a gente toma de forma precipitada. A gente não imagina o que pode acontecer depois de uma tomada de decisão equivocada. E a gente corre esse risco. Eu repito isso aí. Então, é preciso tomar muito cuidado. Não é procrastinar, não é deixar muito tempo sem resolver, mas orar é importante. Pedir uma direção, paz no coração para Deus. Parece que não houve isso aqui. Eu não enxergo no texto uma insistência da parte de Abraão com Deus aqui, né? nem de Sarai. Tipo, Senhor, o Senhor falou, como é que vai ser isso aqui? Não é? São aquelas perguntas que às vezes
nós precisamos fazer, não para matar a nossa curiosidade, mas para termos um pouco mais de segurança nas tomadas de decisões. Não é? Então já começou ali. Sara vê uma saída oferecendo Agar. Moisés não questiona, aceita, não é? E Abraão concorda. E Agar também. Agar não tem muito o que fazer aí, porque ela é uma escrava, né? E ela tem que aceitar isso. É da cultura, não é? Bom, então, mas aqui já começa um problema que Sara, ou Sarai, nunca imaginou. Assim que Agar fica sabendo que está grávida, ela começa a desfazer da sua senhora. Não é? Ela começa a zombar. E aí, irmãos, eu posso imaginar, Agar, ela é uma estrangeira. Não é? Agar, ela é uma mulher de fora. Ela não pertence à família. Ela está na família como escrava, como empregada, mas ela não pertence. Não é? E eu fico imaginando, então, não é? Minha senhora não está grávida, mas eu estou. E Abraão, ele vai ter um quê comigo que não tem com a minha senhora, não é? É isso que não estava planejado. É isso que não foi colocado na balança, essa possibilidade dessa desavença no meio da família. Sara fica profundamente irritada, e está aqui. Olha só como começa, não é? A areia na relação, na engrenagem. No versículo 5. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Quando eu li esse texto aqui, eu lembrei, não é, lá do início, quando Adão responsabiliza a Eva, não é, pelo erro cometido lá no Éden, né, no jardim. Aqui, a mulher, não, lá, né, quando o pecado entra no mundo, muita gente diz assim, lá, o machismo começou lá, a transferir, a atribuir à mulher, etc e tal. Aqui, não é, o pecado também já aguça o feminismo, né? O culpado é você. Será que é mesmo? Porque Abraão não fez nada aparentemente de errado assim com relação à sua esposa. Foi a sua esposa que teve a ideia, foi a sua esposa que ofereceu Agar, não é? E agora ela está culpando Abraão por passar vergonha diante da Agar, não é? Culpado é você. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Vocês estão me acompanhando aí? Não é? A Sarai, ela coloca Deus na parada. Coloca Deus na parada e como às vezes a gente fala, mas Deus não falou? Mas Deus não deu aquela certeza para você? Olha só o que você fez. Agora você se relacionou com Agar está grávida, e ela me despreza, e eu estou passando uma vergonha lascada diante de uma escrava por sua culpa. Então, não é? Quando nos perdemos nos nossos próprios planos, quando a gente se precipita nas nossas decisões.
E isso é mais comum, irmãos, do que a gente pensa. Às vezes nós aceitamos por um lado, depois a gente não consulta mais ao Senhor, a gente não pede direção, a gente vai no embalo, na emoção, a gente é motivado às vezes por terceiros, por gente da família, por irmãos da igreja que às vezes nos cercam e nos aconselham de forma tão fora dos princípios, não é? Quantas vezes a gente recebe conselhos de irmãos que às vezes quer ver o negócio pegar fogo, não é? E nós nos afastamos do plano A, do plano original do Senhor, não é? E Abraão então responde: olha, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. Então está aí, irmãos, um esquema montado pela imprudência, pela falta de cuidado, não é? Quando a gente começa a depender mais do que pensamos, do que achamos, e não paramos para meditar no que Deus falou anteriormente, não é? Eu ouvi várias vezes pregadores dizendo: às vezes nós queremos ajudar Deus, não é? E, em parte eu acho que tá certo quando a gente, por algumas razões, a gente vai por caminhos achando que Deus está conosco. Mas ainda bem que Deus é misericordioso, né, irmãos? E Deus nos perdoa e nos dá outras oportunidades. Mas a verdade é que nós, todos os dias, corremos o risco de nos perder nos nossos próprios planos, nas nossas estratégias. Às vezes Deus diz: fica aí e eu vou te sustentar. Fica aí e eu vou prover o que você precisa. E às vezes nós damos os nossos pulos e achamos que não estamos negligenciando o que Deus falou anteriormente. Esse é um perigo, irmãos, porque a gente pode se perder ali na frente. A gente pode trazer confusão para a nossa vida pessoal, confusão para a nossa família, confusão para o nosso grupo de convívio, confusão para a própria igreja, quando a gente se estriba no nosso próprio entendimento. Salomão falou bastante sobre isso, né? Olha, não confie na sua própria força, não confie na força dos cavalos, não te estribes no teu próprio entendimento, não é? Por quê? Porque a gente é frágil, a gente é falho, o nosso coração nos engana. A verdade é essa, não é? Nem sempre a gente concorda, a gente transfere a responsabilidade para alguém, para o outro, para o mais próximo, como está acontecendo aqui, não é? No fundo, irmãos, a gente entristece o próprio Deus. Olha que confusão armada aqui. A Sara, vou chamar de Sara, mas aqui está Sarai, né? A Sarai, ela atribui a responsabilidade a Abraão. Abraão diz: foi você que armou esse esquema, ela que é tua escrava, tua serva, faz o que você quiser, não é? E aí o clima, não é, está instaurado aí um clima de discórdia. E é ruim assim. A gente pode levar isso para dentro do nosso relacionamento, quando a gente não espera e a gente não consulta a Deus, quando a gente não leva tudo em oração, não é?
Ah, mas eu entendo, porque nós também somos parecidos com Abraão, com Sara, com Agar. Quem nunca zombou de alguém quando recebeu uma bênção? Quem nunca transferiu a responsabilidade de uma situação difícil para alguém? Quem nunca falou, culpada é minha esposa, meu esposo, culpado é meu filho, olha aí o que você fez, etc. Quem não transferiu a responsabilidade para um terceiro? Não é? E o que acontece aqui? São três envolvidos aqui, né? Abraão, porque aceita a situação, ele podia, como Adão, consultar ao Senhor e dizer: é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? A Sara, antes de fazer a proposta, tanto para Abraão quanto para Agar, ela poderia também dizer: Senhor, vou nesse caminho, não vou, o Senhor me abençoa nisso, não, eu tenho a tua permissão, a tua bênção. Não é? Agar, o que dizer de Agar? Talvez Agar, na história aqui, a princípio ela não tenha nenhuma responsabilidade, ela aceita, mas ela também tem uma atitude muito errada aqui, que é a de zombar. Não é? Então, o clima foi criado aqui e ficou um clima insustentável. Sarai manda a Agar embora, grávida, né? E aí o versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela responde: estou fugindo de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor diz para ela: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Essa história, irmãos, apesar de ter começado errado, é uma história muito bonita. Embora isso tudo que o anjo falou para Agar tenha se cumprido. Muitas desavenças aconteceram no futuro, não é? Divisões, guerras, brigas, dissensões, revoltas. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas, não é? Eles realmente crescem, assim também como... Isso é um dado histórico. Eu vou abrir um parênteses aqui. Mais para frente a gente descobre que Ismael tem filhos e a descendência de Ismael é muito parecida com os descendentes lá na frente de Jacó também. Não é? 12 príncipes nascem de Ismael. Então os ismaelitas, não é?
são os pais dos árabes, não é? E os árabes são opositores de Israel. A gente sempre vê perseguição do mundo árabe com relação a Israel, e eles descendem então de Ismael, filho de Agar. O fato é, irmãos, que a bondade de Deus contempla essa situação aqui. Deus, mesmo diante dessa situação, ele abençoa aqueles que erram também. Quantas vezes nós erramos, não é? E Deus se revela. Às vezes a gente julga, a gente discrimina, a gente deixa para lá, mas Deus aparece. Irmãos, há muita gente desprezada, como Agar, no caso aqui. Não é? E nessa época, irmãos, é muito interessante, né? As culturas, os povos contidos aqui na narrativa de Gênesis. Por exemplo, Abraão, ele vem de uma região lá, né, ao leste da Mesopotâmia. O pai dele sai de lá, vem com Abraão, vem com Ló também para ali para uma região chamada Harã, não é? E muitos povos ali, eles adoravam muitos deuses, mas os deuses, eles não apareciam, não é, aos seus adoradores. Nenhum deus apareceu assim. Mas no caso do Deus de Abraão, ele aparece a Abraão, fala com, não é? Fala com Abraão. No capítulo 15 aqui, você pode também depois dar uma lida aqui, no 14, 15 aqui, a gente vai ver Deus aparecendo para Abraão, não é? Quando faz uma aliança com ele, e está bem de noitinha, Abraão oferece dois animais, dois bois novos ali para o Senhor, corta eles no meio e coloca metade de cada lado, não é? E quando anoiteceu, uma tocha, não é, inflamada, passeia no meio daquele sacrifício que Abraão fez ali, aquela oferta ao Senhor, não é? Aquela chama. Abraão, ele tem essa experiência, Deus fala com ele, Deus aparece para ele desta maneira, não é? E Agar foi contemplada também com a aparição do anjo do Senhor. Para Abraão também, Deus apareceu por meio de anjos, não é? Então a gente vê que Deus entende a nossa natureza pecaminosa e mesmo assim ele não muda os seus planos. Às vezes nós queremos fazer os nossos próprios planos e nos perdemos. A gente se perde na rota, mas Deus não se perde, irmãos, no plano original dele. Deus não se perde. Deus vai atrás e Deus nos reergue e Deus reafirma a sua aliança conosco. E Deus diz, meu bichinho, você não tem jeito, mas eu te amo, não é? E nos recompõe. Foi o que aconteceu aqui, depois vocês podem ler no capítulo 17. Deus aparece de novo para Abraão e no capítulo 17, no versículo 15,
Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Olha agora, ó. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. Não é? E aí, no capítulo 18, e eu termino aqui, olha só, no capítulo 18, Deus aparece novamente para Abraão. Aí está no versículo 9. Eu vou aqui enxugar um pouquinho. O anjo do Senhor aparece lá e pergunta: onde está Sara, sua mulher? Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, ela riu consigo, que nem Abraão. Dois velhinhos rindo. Não é? Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara está rindo? Aí Abraão responde: porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não, eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu sim. Não é? Bom, eu encerro dizendo aqui, irmãos, que embora a princípio a gente não entenda o todo do plano de Deus, daquilo que Deus quer para a gente, não estou falando quanto à nossa salvação, estou falando daquelas questões do dia a dia, daquelas decisões que precisamos tomar com relação ao nosso ministério, com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa vida pessoal, as decisões dentro do lar, decisões dentro da igreja. Aqui, irmãos, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui. Né? Às vezes nós nos chateamos com alguma coisa que o pastor disse, alguma coisa que o irmão disse, alguma coisa que foi falada, que foi comentada, e a gente toma a decisão de: eu não venho mais aqui, eu vou sair, eu
Ah, não estou me sentindo em paz aqui. E sabendo, não que em outras ocasiões isso não foi comentado, pelo contrário, a gente sempre abençoou, a gente sempre teve prazer, a gente sempre teve alegria da companhia dos irmãos, a gente sempre se amou, não é? E às vezes por coisas pequenas a gente toma decisões equivocadas, não é? E isso pode trazer certas consequências que a gente poderia ter evitado. Não é? Essas tomadas de decisões nas emoções, baseada, né, até no orgulho. Quantas decisões a gente tomou movidos de orgulho? Às vezes nos sentimos tão pequenos, às vezes nos sentimos os maiorais, às vezes somos prepotentes, achamos que não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabemos nada, irmãos. Sabemos nada. A gente precisa buscar mais ao Senhor, colocar as nossas dúvidas diante de Deus com honestidade, com franqueza, com o coração aberto, perguntar para Ele, Senhor, para que lado eu vou? Não é? Isso já é assunto para outra live, de repente, mas vocês se lembram da história do sobrinho de Abraão, de Ló, não é? Houve uma ocasião em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Ló era sobrinho de Abraão, não estavam se dando bem porque não havia pasto suficiente para a quantidade de ovelhas dos dois. E os pastores ficavam encrencando e Abraão disse para Ló, Ló, faz o seguinte, escolhe um lado aí e eu fico com o outro lado. O lado que você escolher, não é, será o teu. E eu vou. E Ló, quando olhou a cor da grama ali, perto do Jordão, que era uma região bem fértil, ele disse para o seu tio, tio, eu vou ficar com aquela ali. Abraão falou, tudo bem, então eu fico com o outro lado. E às vezes, irmãos, nós nos encantamos, não é? Olhamos a grama verde e não dependemos do Senhor para o futuro. Aí vem as consequências. Aquela região para onde Ló foi, ela foi destruída por Deus, que era a região de Sodoma e Gomorra. Um tempo foi fértil, mas depois o Senhor amaldiçoou aquela terra lá. Não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões. Quando nos perdemos nos nossos próprios planos, é quando deixamos de buscar a face do Senhor, o conselho de irmãos espirituais, quando deixamos de ler as Escrituras, quando deixamos o nosso ego falar mais alto, quando achamos que somos mais inteligentes do que Deus, quando achamos que Deus se perdeu no tempo, não é? Aí nós nos perdemos. Eu quero encerrar cantando novamente essa canção. Agora eu vou procurar não errar a letra, não é? Mas eu acho que tem tudo a ver, irmãos. Essa canção, quando descansamos, nos colocamos nos braços de Deus, tudo se torna mais fácil. Não é isso? Que Deus nos ajude. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, nos perdoa quando diante dos teus planos nós inventamos os nossos. Nos perdoa quando criamos os nossos próprios embaraços. Quando inventamos uma Agar. Nos perdoa, Senhor, quando tomamos decisões movidas por orgulho, decisões movidas por pressa, movidas por prepotência, por raiva. Talvez isso demonstre a falta de confiança na tua habilidade, falta de conhecimento do teu modo de agir. Senhor, que essa história de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaque, fique registrada no nosso coração como uma história de alerta. As tuas promessas nunca falharão. Nós não queremos ficar perdidos nesse tempo de espera, à espera do teu jeito, à espera do teu momento. Ó Senhor querido, em nome de Jesus, nos livra de trazermos complicações para a nossa vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, vida congregacional. Ó Senhor, não são poucas as vezes que percebemos que muitas das tomadas de decisões foram tomadas por orgulho, por fraqueza. E com certeza, Senhor, o teu plano é melhor, o teu tempo é melhor, o teu modo é o melhor. Me ajuda os meus irmãos a te conhecermos mais profundamente, Senhor, porque assim, como disse Davi, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, cada lar. Muito obrigado por esses irmãos que participam desta live. A gente está com muita saudade de muitos que não vemos há muito tempo, Senhor. Peço a tua bênção sobre os meus irmãos idosos, aqueles casais, Senhor, a quem tanto amamos com os seus filhos pequenos. Senhor, aos casais mais jovens, aos jovens, aos adolescentes. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um. Guarda, Senhor, cada criança, cada adolescente.
Em nome de Jesus, abençoa os líderes, pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, Senhor. Que nenhum se perca. Senhor, que nós não nos percamos nos nossos próprios planos. Pedimos a sabedoria do Senhor, a prudência que vem do céu. Certamente assim te agradaremos e te bendiremos. Muito obrigado por este tempo com a tua palavra. Fica conosco, Senhor, neste final de noite, nos dá uma boa noite de sono. É isso que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos concluindo aqui mais uma live. Muito obrigado aí, por esses 40 e poucos irmãos. Muito obrigado, irmãos, pela companhia de vocês. Viu? Tenham todos um excelente final de noite e até o próximo culto, se Deus nos permitir. Tá bom? Kelly, a paz. Jotinha, Deus abençoe. Amém, Kelly. Deus abençoe você. Um abraço no Fábio aí, nas crianças, viu? Deus abençoe Eli, Maria, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Quem eu não vi aqui? Val, Deus abençoe. Deise, se cuidem, Deise. Deli, Sandra, Cristina, Vivaldo Tiago da Silva. Pelo nome eu não conheço, mas Deus abençoe. Vando Bispo, de vez em quando está com a gente aqui, né, Vando? Deus abençoe também. A Priscila, olha aí, Pri, Deus abençoe. Aí, Anderson, Deus abençoe. Elias de Carvalho, olha aí, nome de cantor, hein? Deus abençoe, Elias. Suede, Deus abençoe você. Ney. Irmã Marilda, Deus abençoe, irmã Marilda. Leni, Zé. Neuzinha, Deus abençoe você, sua família. Josibias Albuquerque, olha aí, não conheço pessoalmente também, mas Deus abençoe você. Obrigado. Nelson, ô Nelson, cara, Deus abençoe você. Regina, saudade de vocês. Milena, Deus abençoe você. Ralph, Eric, Simvaldo, Deus abençoe. Oi, Ney. Vitória, Shalom, Vitória. Cleide, Deus abençoe você. Cleusa, Domingos, Natália. Olha aí quanta gente eu não citei, né? Sandra Leite. Sandra Leite, eu conheço uma Sandra Leite que é irmã do Luiz, mas pelo jeito aqui não é, né? Deus abençoe você, Sandra. Geni Alves. Olha aí, Deus abençoe, irmã Geni. Roberto Carlos. Os demais eu já mandei um abraço. Ok, irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe a todos. E até mais. Fiquem com Deus.